Beleza? Tá. Um segundo ponto. Vamos lá. Então, estamos com 100. 70 gastos fixos mensais. E os 30 que nós conseguimos fazer alguma coisa. Então, agora o nome tá limpo. Ótimo. O segundo passo vai ser a reserva de emergência. Como que funciona isso aqui? O que é uma reserva de emergência? Várias situações da nossa vida estão fora do nosso controle. Então, coisas boas, coisas ruins acontecem. Não é novidade que para o brasileiro ainda mais, né, acontecem mais coisas ruins do que boas. E quando vem algum aperto financeiro, ter um valor, né, um dinheiro guardado pode significar muito. Então, qual é a estratégia aqui? Nesse segundo passo, para a construção da reserva de emergência, esse valor aqui de 30, ele vai ter que ser guardado. Sem pestanejar. Como assim, guardado? Bom, a reserva de emergência ela vai servir para uma situação inesperada. Que agora a nossa estratégia vai ser de esperar isso aí. Nós vamos esperar algo de ruim acontecer. Tipo, vamos contar que em algum momento alguma coisa vai dar errado. E a gente vai estar preparado para isso. Então é o seguinte, esses 30, eles vão ser armazenados num local que vai garantir pra gente liquidez, segurança e, na medida do possível, uma renda. Eu vou simplificar aqui para vocês. Por exemplo, acho que essa cor não está muito boa. Por exemplo, vamos pensar que talvez na pior forma de se guardar dinheiro, que seria a poupança. Eu posso até dizer que antes disso é guardar dinheiro debaixo do colchão. Por quê? Porque debaixo do colchão, o valor que você tem guardado, ele sempre vai estar perdendo um real poder de compra ao longo dos anos. Então, se no início, né, por exemplo, em 94, nós tínhamos lá $1 batendo R$1, então tinha um valor de 100. Hoje, em 2024, esse valor deve estar próximo de 10, por conta de um fenômeno chamado inflação. Ok? A inflação tem esse efeito. Então, guardar dinheiro debaixo do colchão não é uma boa estratégia. Claro que você pode ter um valor mínimo em casa, em alguns dinheiros, em valores físicos, uma questão assim, bem de emergência do lar. Por exemplo, ter uns R$200, né, em espécie. Só para uma situação que, por exemplo, preciso aqui de urgência chamar um encanador, alguém que faça algum tipo de conserto, troque meu gás, enfim. Mas como nós queremos liquidez, e a liquidez aqui é ter o valor na hora que a gente quer, como queremos segurança, que é ter o valor guardado num lugar que nós possamos confiar, e como nós queremos também, na medida do possível, ter uma renda, nós queremos que esse valor cresça ao longo do tempo. Então, como uma proposta nesse segundo ponto, para a reserva de emergência, nós podemos pensar em um lugar que nós vamos ter uma renda mínima aceitável, tá? Assim, se nós formos pensar da ordem do pior para o melhor,
vamos sim começar com a poupança, que apesar de não ter uma renda interessante, quem investe na poupança pelo menos tem a noção de que precisa guardar dinheiro. Então a poupança hoje em dia deve estar rondando mais ou menos da ordem de 0,5% ao mês, líquido. Mas nós já vamos descartar essa possibilidade, tem possibilidades bem melhores. Como alternativas aqui, eu vou mostrar para vocês, nós podemos estar trabalhando com as famosas caixinhas. Nós temos, por exemplo, na Nubank, no PicPay, no C6, enfim, alguns lugares aqui onde nós vamos conseguir ter pelo menos 100% do CDI de renda. Aí vocês vão se perguntar, o que é o CDI? Então, como eu comentei, né, a inflação ela corrói o poder de compra da gente ao longo do tempo. O CDI ele representa aproximadamente a taxa Selic. E o que é a taxa Selic? É a taxa básica de juros, que é um mecanismo de controle da inflação. É uma resposta à inflação. Para mais ou menos assim nós conseguimos igualar o efeito especulativo da nossa moeda, efeitos políticos, de modo que nós vamos conseguir controlar a economia, mais ou menos controlar a economia e manter as oportunidades de crédito balanceadas. Então basicamente, se a inflação está aumentando demais, a Selic vai tender a aumentar também para tentar balizar as coisas ali. Então, o 100% CDI significa que Nubank, PicPay, C6 Bank e outros lugares vão fornecer para a gente um rendimento de 100%, próximo de 100% da Selic. Por exemplo, hoje nós tivemos a notícia de que a Selic foi para 12,25%. O CDI ele vai ser 0,1 menor, então vai ser 12,15%. Isso eu estou falando de valores ao ano. Ok? Logo, 100% do CDI vai representar para a gente uma meta bem interessante, né? Essa de 12,15% ao ano. Vou dar um exemplo prático aqui. Um rendimento de 12,25%. 12,15%. Deixa eu limpar isso aqui. Um rendimento de 12,15% ao ano, por exemplo, se eu tenho R$1.000, esse rendimento em juro real vai representar para mim, se fosse 10%, seria 100. Como é 12,15, R$121,5 de juro. Tá? Claro que vocês vão entender mais à frente que existem descontos aqui de algumas taxas, né, como IOF, como imposto de renda, mas isso aí eu vou explicar mais à frente. Então tenho 12,5%. 12,15% aqui. Mas vamos voltar. Então, qual está sendo a nossa estratégia? Então, primeiro, nosso nome está limpo. Segundo, nossa reserva de emergência. A gente não tem, dos 100 que nós recebemos ao mês, 70 é o gasto fixo e 30 é o que nós podemos utilizar para investir em algum lugar. Então, qual é a minha ideia aqui? É pegar
esses 30 e jogar em diferentes lugares com liquidez, ou seja, a possibilidade de sacar em qualquer momento. Exemplo, Nubank. Deixa eu mudar até a cor aqui. Por exemplo, Nubank, pega uma caixinha. Você coloca um valor lá, ele vai render 100% do CDI. No meu exemplo anterior. Se você bota R$1.000 em um mês e não mexe mais, daqui a um ano você vai ter aproximadamente R$121,15 de lucro líquido. Ok? Desconsiderando os descontos que eu vou explicar depois. Tem Nubank. Tem PicPay. No caso, o PicPay ele tem um rendimento de, se não me engano, atualmente 102% do CDI. Também com liquidez diária. Eu tinha falado do C6 Bank. Nós temos também o Mercado Pago, que atualmente tem 105% do CDI. E a cada vez que aumentamos essa porcentagem, nós elevamos o rendimento. Claro que aqui o mais importante não é o rendimento. Nesse momento, depois de limpar o nome e fugir das dívidas, se livrar delas para a reserva de emergência, nós vamos buscar isso, distribuir esses 30, então podemos deixar 10 aqui, 10 aqui e 10 aqui. Por que eu estou fazendo essa divisão? Porque a minha ideia, e isso vai valer daqui para frente, é diversificar. Diversificar significa não deixar todos os ovos no mesmo cesto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero distribuir os meus investimentos de modo que, por exemplo, é altamente não improvável, nem difícil, mas assim, não se espera que, por exemplo, o Nubank quebre e ele declare falência. Mas se algum dia, imagina que acontece algum tipo de problema com o Nubank, e se você tivesse todo o seu patrimônio lá, todos esses 30, você talvez ficaria impossibilitado de sacar naquele momento, aí teria que acionar o FGC, que é um outro termo que eu vou explicar para vocês. Então, por isso que é legal distribuir. Pega esse valor aqui e distribui. Deixa um pedacinho aqui do Mercado Pago, Nubank aqui, PicPay aqui e por aí. Ok? Ótimo. Nesse processo aqui, é interessante a gente ter ideia do seguinte. Na estratégia da reserva de emergência, é interessante ter guardado, né, de 6 meses a 12 meses dos gastos mensais. Por quê? Porque se acontecer de ter uma demissão, alguma situação, se precisa do dinheiro, você vai conseguir se segurar por um tempo. Então, por exemplo, se sua renda mensal hoje, ou da sua família, juntando aí de todo mundo, vamos dizer que não a renda, desculpa, mas gasto mensal. Vamos dizer que é de 3 mil. A ideia aqui é conseguirmos ter algo entre 6 vezes esse valor, né? Que seria 18 a 36 mil reais guardados como reserva de emergência. Tá, mas você pode pensar assim, quanto tempo eu vou levar para poder juntar esse valor? Você vai levar o tempo que você precisar. Antes de pensar em investir visando um lucro alto,
Você vai ter que pegar esse valor aqui e conseguir colocar aportar em locais que vão trazer liquidez. Opa! Voltei. Você vai aportar esses valores em locais que vão conseguir trazer liquidez, segurança, na medida do possível, algum rendimento. É a menor das prioridades aqui. Então, por exemplo, para ter esse valor aqui em 6 meses, 18 mil, né? 3 vezes 6, 18. Por exemplo, 18 mil. Vamos lá, vamos pegar o caso, vamos voltar aqui. Vamos pegar o caso, né, você recebe 100, 70 são gastos mensais e 30 você pode investir. Ok? Digamos que esse 30 para você só represente R$500 por mês. Okay? Vamos pensar bem baixo. R$500 que eu consigo de fato guardar no mês e não mexer. Bom, se pegarmos 18 mil e dividirmos por 500, né? Nós vamos ter o quê? 5. Se tiver certo, isso aqui vai ser o quê? Acho que 36. Ou seja, R$500 todo mês. Em 36 meses conseguiríamos esse valor mínimo aqui de reserva de emergência. Aí você pode pensar que 36 meses significa 3 anos para poder juntar 18 mil reais. Ok, é isso. Não tem uma fórmula mágica aqui. Se formos estruturar aqui a estratégia, vai levar tempo sim. Só que aqui eu só estou pensando na possibilidade de guardar esse valor aqui. Lembra que nós temos ainda o rendimento. Então, deixa eu dar um exemplo aqui bem melhor. Vindo no tópico aqui, reserva de emergência. Reserva de emergência. Se eu só vou conseguir R$500, deixa eu mudar a cor. Se eu só consigo juntar 500 por mês, uma coisa é guardar esse valor debaixo do colchão e não vai render nada. Pior, você vai perder poder de compra ao longo do tempo. Se você colocar uma aplicação 500 por mês, uma aplicação que renda 12,15% ao mês, ao ano, vamos para fins aqui de arredondamento dizer que você vai conseguir 1% líquido ao mês. Vamos arredondar aqui. Então, todo mês dos R$500, você na verdade vai tirar 500 vai virar 505 no mês seguinte. E no mês seguinte você ainda vai colocar mais R$500, totalizando 1.005. Esses 1.005 vão ter um rendimento, né, em cima desse valor aqui, né? Se fosse 10 seria 100, 10,05. Então, vou ter 1.005, na verdade 15, acho que é isso, né? E você vai colocar mais R$500. Então você vai ter aqui, isso aqui é o primeiro mês, isso aqui é o segundo, isso aqui é o terceiro mês.
Então você vai ter 1.515 já no terceiro mês. 5 centavos. E assim vem o efeito bola de neve. Se a gente fosse, né, aplicar essa ideia, então não precisaria de 36 meses para chegar aos sonhados 18 mil reais. Precisaria de menos. Teria que fazer as contas aqui, mas vamos dizer que talvez em 30 meses, né? E dependendo, novamente, né? Aqui eu tô considerando 1% ao mês, né? Tô chutando aí 100% de CDI, sem mencionar desconto de IOF, imposto de renda, que ainda vou explicar para vocês. Então, nós vamos conseguir esse valor. Vamos chutar aí que em 30 meses. Menos tempo. É uma mudança significativa. E o que vai acontecer quando se chegar ao valor de 18 mil reais da reserva de emergência?